Olá, amigos que acompanham o The Papo, sejam muito bem-vindos ao seu podcast semanal aqui no YouTube. Eu sou o André Silva e hoje eu estou numa companhia agradabilíssima aqui do meu amigo Cleiton Michel, que é estrategista digital. A gente vai conversar sobre lançamento, vamos conversar sobre marketing digital, empreendedorismo principalmente, né? E se você gosta desse tipo de conteúdo, lembre-se agora mesmo de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar, né, para vizinhos, para vovó, para vovô, dá uma vasculhada aqui no nosso canal, tem vários vídeos aí que eu acredito que você vai gostar. E também como que fala? Comenta, diz onde é que você tá falando, como é que tá chegando o áudio aí para você, se você tá legal, se o vídeo tá bacana também. E bora para a entrevista de hoje? Cleiton, muito obrigado pela tua presença. Eu queria que tu te apresentasse um pouco para as pessoas, né? Eu já te conheço faz muito tempo, né? Então eu queria que as pessoas te conhecessem. Quem é o Cleiton? Mentira, a gente acabei de conhecer ele, tá? Praticamente. Mas quem é o Cleiton? Fala aí pra galera. Show, boa noite, né? Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui contigo nesse projeto. Eu considero um projeto que a gente que está aqui vindo só para fazer a entrevista, a gente sabe que existe toda uma produção, um preparo para que isso aqui funcione, que isso aconteça. Então eu considero um projeto. Assim como eu tenho o meu, você tem o seu aqui. É uma honra contribuir com o teu e você contribuir com o meu. Bom, eu sou o Cleiton Michel, artista, né, que trabalha com marketing digital, e a arte me trouxe para esse universo da comunicação. E através da comunicação a gente tem galgado alguns momentos legais na vida, assim, sabe? Dentro do marketing digital, algumas experiências bacanas, que a gente vai compartilhar com vocês hoje aqui. E eu espero contribuir, eu tô já me sentindo em casa, à vontade aqui na conversa. Bacana. Então vai sair coisa boa, eu tenho certeza. Bacana. Você tem formação em design? Isso, design. Como foi que tu foi parar em design? Fala aí pra Cara, então, eu saí do ensino médio, eu estudava na escola Tiradentes, na época, e fui direto pro design, né, no CEAP. E ali que eu comecei essa jornada com o design, né? Cheguei a viajar para alguns congressos nacionais de design, foi que contribuiu muito no meu portfólio enquanto designer na época. E aí, naquele período, eu gosto muito de frisar também que foi o período do início do marketing digital, no Amapá principalmente, porque no mundo e no Brasil já rolava. Sim. Mas eu peguei ali o início das primeiras agências de marketing digital. Então eu fui designer nelas, né? Eu fui contratado para ser designer em uma daquelas agências para entender já esse lado digital do marketing, né? Que até então, antes disso, não era tão esporádico, assim, não existia de uma forma muito evidente. Mas naquele período ali, ele começou a surgir. Começaram a surgir aquelas coisas das campanhas publicitárias nas redes sociais, no Facebook principalmente, né? Tinha ali uma campanha de Dia dos Namorados. Aí o design troca o layout todo pro Dia dos Namorados. Aquela coisa ali né, do início do marketing digital. Bacana. E foi esse momento que eu peguei como designer. Bacana. E aí tu te formou nessa profissão aí. Sim. Qual é o segredo para ser um bom design, cara? Cara, o segredo para ser um bom designer e ser de qualquer área do marketing, na minha opinião, tá na criatividade. Sim. E Total. tu carrega essa criatividade contigo aí. Eu considero que eu tenho um pouquinho dela, assim. Claro que a gente sempre aprimora, né? Nosso objetivo é sempre estudar o tempo todo. Eu acredito que a gente nunca vai estar pronto. O tempo todo vai ter um novo conhecimento, uma nova oportunidade de conhecer uma outra técnica, uma outra estratégia, né? Uma outra identidade visual, um outro layout, tem muita coisa. Então é criado, tudo se cria ali. Sim. E eu acho que essa reciclagem é onde mora o segredo do designer, né? Não ficar um design ultrapassado. O design ele muda o tempo todo. Eu acho que basicamente é isso. Mas tu começou nos palcos, né? E hoje também atua no palco digital. Como essa transição aconteceu e de que forma a arte ainda influencia sua atuação no marketing digital? Você está falando de arte, né? Você tem essa influência, então fala um pouco sobre esse teu momento aí de artista e aí como foi que isso te levou para esse universo que tu estás hoje?
Perfeito. Eu sou artista desde criança, né? Desde 9 anos de idade eu comecei a trabalhar com balé. Iniciei ali balé, teatro simultaneamente. Então isso carrega dentro de mim há muitos anos, desde criança mesmo. Então eu sempre fui muito acostumado com palco, né? A minha vida toda eu estive em palco, encenando ou dançando. Já participei de diversos festivais, né? Eventos fora daqui, dançando como bailarino mesmo. E a arte, ela me liga à comunicação nesse sentido principal que é para mim a criatividade, né? Quando eu entrei para dentro do marketing digital, do marketing em si, eu já trabalhava com teatro. E as técnicas teatrais, elas acabaram me ajudando e me diferenciando nesse mercado. O botão da criatividade acionado. Acionadíssimo. Né? Por quê? Porque quem faz teatro, ele já tem ali aquelas técnicas. Eu não digo nem que é o dom. O dom, beleza, bacana, mas existem técnicas, né? Técnicas de como você falar, como que você vai atrair a atenção daquele público para você, de que forma o teu corpo fala, porque o corpo também fala. Sim. Então, tudo isso é técnica. É estratégia. Então, o teatro, quando eu cheguei no marketing, eu já cheguei com essa virtude do teatro, né? E isso me ajudou pra caramba nessa transição, né? Apesar de... E é um ponto muito importante a ser falado, é sobre que o marketing e a arte, comigo, sempre andaram juntos. Eu sempre apliquei marketing dentro dos meus negócios. Bacana. Em tudo que eu fazia. Se eu tava trabalhando como bailarino, naquele momento, eu usava o marketing para aquilo, entendeu? Então, de alguma forma, o marketing estava inserido. Se eu fazia uma apresentação de dança, eu criava toda uma campanha de marketing para aquela minha apresentação de dança. Olha aí, entende? Então, eu sempre dialoguei muito com isso, porque eu vejo que a gente precisa se comunicar. A gente precisa mostrar que a gente existe, né? E a gente precisa mostrar isso com qualidade, com técnica, com seriedade. Tem técnica para isso, né? Sim. Fala um pouco do Projeto Talentos, cara. Foi lá que tu desenvolveu também trabalhos, né? Com crianças e adolescentes e tal. Queria que tu falasse um pouco sobre isso aí. Show, massa. Como eu falei, o marketing e a arte comigo sempre andaram juntos, né? E quando eu falo sobre aplicar marketing, eu também falo sobre talentos. Porque talvez o Projeto Talentos não tenha se tornado o grande Projeto Talentos que é, se não fosse o marketing, sabe? O Projeto Talentos, ele iniciou dentro de um conjunto habitacional. Lá no São José. São José. Isso. Aqui na Zona Sul de Macapá. Na Zona Sul. Para você que não conhece aí a cidade, fica lá para a Zona Sul. Conjunto São José. Exato. E aí? E lá no Conjunto São José, a gente decidiu reunir umas crianças, né, que estavam interessadas em fazer balé. Crianças que nunca tiveram oportunidade, né, porque aulas de balé são caras. Né? Figurino é caro, roupa para dança é caro, a mensalidade de uma escola de dança profissional é cara para uma pessoa que não tem tantas condições financeiras. Então a gente decidiu levar até elas o balé, o ensino do balé. Por quê? Porque a gente acredita que o balé ele transforma a estrutura de um ser humano, de uma criança. Por quê? Porque ele traz disciplina, comportamento, postura, disciplina mental, porque para te fazer balé, cara, tu tem que ter muita concentração, entende? Não é só uma dança, mas simples dança, não. Tem vários movimentos repetidos que são dificílimos para te poder executar. Então, para isso, tu sente dor, tu vai sentir de tudo fazendo balé. Então, o balé, ele te prepara, é como se fosse um preparo para a vida real ali, né? Tu vai ter que te deparar, de fato, com desafios, e esses desafios de dentro do balé, eles acabam estimulando o teu mental, a tua mente para se preparar para qualquer coisa na vida. Basicamente isso. Tu ainda faz balé? Eu sou professor de balé ainda até hoje. É professor? Sim. Boa. E aí? Vai falando. Então, assim, lá dentro do Conjunto São José, a gente iniciou esse projeto, esse trabalho de atender crianças, né? E desde então, nunca parou, né? São 13 anos fazendo isso hoje. Bacana. Então, a gente não parou. Hoje a gente tem 3 polos na cidade, ministrando aulas de balé para crianças da periferia. E isso é, tipo assim, como se fosse o meu bebê, sabe? A minha empresa bebê ali que eu cuido de todo o meu coração e aonde eu aplico totalmente marketing. Né? As minhas estratégias de marketing estão muito presentes. Um dos meus maiores cases de sucesso é o meu próprio projeto. Né? Porque a gente, de fato, tem conseguido
muitos resultados através dele. Mas a minha relação com a arte e a comunicação, ela vem muito disso, dessa união. A minha vida sempre uniu automaticamente esses dois, sabe? Sim, sei. Eu entendo perfeitamente o que é isso. Que eu também sou ator, né? Músico e tal. Então, eu vejo que tudo que eu aprendi nessa área, ela contribuiu pra caramba no meu desenvolvimento pessoal, né? No meu trabalho, minha Sim. criatividade. Eu me acho um cara bastante criativo. Sim, Eu acredito que a música tem muito a ver com isso e o teatro também, total. né? E até mesmo para onde eu fui, né? Que é a comunicação que tu também. Sim, sem dúvida. Você fala que empreender é um ato espiritual, meu amigo. Pode explicar melhor essa visão e como ela influencia as suas decisões de projetos? Perfeito. Eu vou pegar o gancho do que você falou sobre música, né? Aham. Eu acredito que tudo é espiritual, né? A gente tem que entender que nós não somos só a matéria. A ciência comprova que nós temos outros corpos. Uhum. Corpo espiritual, almático, né? Então nós não somos só a matéria. Nós temos outros campos, né? Energéticos. E assim, sobre o empreender espiritual, para mim fez muito sentido a partir de 5 anos para cá, mais ou menos. Antes disso, eu não tinha essa compreensão, esse entendimento. Mas com o decorrer que a gente vai vivendo, vai amadurecendo, vai entendendo algumas coisas, as nossas sinapses ali, elas vão entendendo outros lados da nossa vida, né? E foi muito isso que aconteceu dentro do empreendedorismo e sucesso espiritual. Por quê? Quando você, empreendedor, se propõe a abrir um empreendimento, você está se propondo a servir, certo? Sim, Por quê? Porque você quer ajudar pessoas. Sim. Você quer dar emprego, você quer ajudar as pessoas que estão em tua volta, você quer fazer o teu ecossistema crescer, Sim. não é verdade? Uhum. Então você tem aqui esse projeto do The Papo, eu tenho certeza que tu quer crescer com isso aqui. E essa tua vontade de querer servir é totalmente espiritual, Uhum. entende? Por quê? Porque ninguém que não seja espiritual quer ajudar alguém. Tá entendendo? Sim. Então, assim, para mim o sucesso ele é de fato totalmente espiritual, porque é onde mora a nossa missão, o nosso, na verdade, propósito. Eu acho que é isso, a gente sempre fala muito isso nas minhas palestras. Antes de mais nada, procure o seu propósito. Senão não vai fazer sentido. Você vai comprar um curso meu por quê? Qual é o propósito disso? O que tu quer fazer com isso? Qual é o seu objetivo? Entende? Então, qual é o propósito? Aonde mora o propósito, mora o teu caminho ali, aonde que você vai se dedicar com todo o teu coração e ajudar mais pessoas, e esse teu propósito ele vai te guiando, e isso vai se tornando algo gigantesco, valioso, entende? Uhum. E eu considero muito essa questão do espiritual para o empreendedorismo muito por isso. Primeiro, por servir, que para mim é um pilar. Uhum. Se você não serve, não sabe servir, você não vai ter sucesso na vida. Por quê? Porque você nunca vai estar satisfeito com nada, você vai reclamar de tudo, você não sabe servir. Se o cara te chamar a atenção, tu vai ficar puto porque te chamaram a atenção. Uhum. Né? Então, assim, existem vários pontos do ser humano que ele precisa de ajustes para que, de fato, ele tenha sucesso. Não é só simplesmente, tenho dinheiro aqui, vou abrir uma empresa. Quem dera se fosse só isso. Uhum. Né? Senão a maioria dos caras que tem dinheiro aí que abrem empresa estariam ricos, milionários, mas não, muitos quebraram. A maioria dos caras milionários quebraram mais de tantas e tantas e tantas vezes para serem milionários. Então o que é isso? É ajuste. Uhum. Eles tiveram que se ajustar em várias áreas, não somente empreendedorismo, não somente profissional, mas espiritual, emocional, para que chegasse no sucesso. Então eu considero o sucesso espiritual por isso. Porque ele precisa de ajustes. Ajustes espirituais, emocionais. Aí junta tudo e tem um sucesso empreendedorismo. Né? Eu acho que bem isso. Eu tô tentando lembrar de uma frase aqui que eu ouvi uma vez sobre quem serve, né? Eu tô tentando lembrar, mas eu não... Quem não serve... Quem não vive para servir, não serve para viver. É isso aí. É Tipo bem isso isso. aí, né, cara? É exatamente isso. E eu gosto muito de lembrar nesse ponto, cara, e eu não poderia deixar de falar aqui, que é o próprio Jesus, né? Jesus, ele veio aqui para servir a humanidade. Uhum. Então, assim, tudo que eu falo nas minhas palestras, e assim, eu não sou
eu não sou de nenhuma religião, tá? Só para deixar claro. Mas tudo que eu falo na minha palestra é sobre espiritualidade, que é diferente de religião. É outra coisa, né? Porque nós somos Isso seres pra mim espirituais. tá bem claro. Isso para mim já tá bem claro. E isso precisa ficar claro para toda e qualquer pessoa que quer ter sucesso na vida. Porque esse é o caminho, né? Você entender que você não é só a matéria. Existe muito mais que isso. Boa, Keito. Legal. Cara, agora fala um pouco pra mim sobre essa questão. Eu li no teu release que tu fez um lançamento e em 10 dias tu faturou R$10.000. E tu te sente muito feliz com isso. Caramba, isso que é bacana. demais. Né? Isso que é bacana. Demais. E eu queria que tu falasse um pouco sobre esse lançamento, o que foi que tu lançou, né? E como foi essa preparação. E quais foram os principais aprendizados dessa conquista. Show de bola. Bom, nosso lançamento foi o Social Media do Futuro, né? O primeiro lançamento que foi o curso Social Media do Futuro que aconteceu no Sebrae no final do ano passado. Dentro do marketing digital, a gente tem essa coisa das premiações, né? Então, assim, eu bati a minha primeira premiação em uma das empresas, que é a QIFI. Tô com a pulseirinha dela aqui, ó. Bacana. Essa pulseirinha aqui só ganha quem faz 10 mil. Entendeu? Então, assim, eu comecei há 5 meses fazendo isso. Tem 5 meses que eu estou trabalhando nesse projeto. E nesse primeiro lançamento, eu já consegui bater R$10.000. Então, agora eu já estou no segundo estágio, que é bater 100 mil. Entendeu? Então, eu já saí de 10, já estou com quase 20 ali já para querer bater 100 mil em menos aí de 6 meses ou 7 meses, que é esse a minha estratégia, né, para agora, para esse momento. E daí vai decolando. Daqui a pouco é 1 milhão e assim vai. Tá só com esse produto Desculpa, qual é o nome do produto? Social Media do Futuro. Social Media do Futuro. Tá só com esse produto. Hoje eu tô trabalhando exatamente com ele, né? Tanto para palestra presencial quanto para infoproduto. Então eu tô estruturando todo o esquema pra gente lançar aí pra atingir 1 milhão. Aí o negócio é mais sério. Mas já tá rolando, né? Tu já tem um curso. Já tem aí. O presencial. Não, eu tenho o presencial. Tu tem o presencial, tá? Isso. Entendi. Eles são eventos presenciais. O meu primeiro lançamento, que eu atingi R$10.000 em 10 dias, eu gosto de frisar isso, porque foi selado, 10 dias de tráfego pago. Foi selado. 10 dias de tráfego pago, R$10.000. Ainda passou um pouco, mas eu bato isso por conta da premiação de 10 mil. Mas assim, é de fato uma felicidade para quem trabalha com isso, porque a gente vê a potência que é o digital. É diferente tu fazer R$10.000 em 10 dias, não é? Sim. Total. Com certeza. A maioria da população tem que passar 10 meses ou menos, sei lá, 6 meses para fazer R$10.000 ganhando um salário mínimo. Verdade. Você tá entendendo? Sim. Então, uma outra forma de viver, uma outra forma de construir algo mais sólido, né? Algo que te dê liberdade, que é algo que eu gosto muito de frisar. Né? Porque assim, eu já estive no momento em onde eu não tinha tempo para estudar ou tempo para crescer nesse ramo. Eu sei o que é isso. Até o momento que eu decidi que eu não aguentava mais e precisava meter a cara nisso, porque eu conheço marketing digital há 10 anos, né? Só que só agora, de fato, destravou. Entende? Só agora que, de fato, eu comecei a mergulhar nesse universo. Às vezes a gente tem muito medo, às vezes a gente acha que não vai dar certo. Tudo isso são coisas que precisam ser ajustadas, né? Pra gente conseguir decolar. Mas basicamente é isso. Mas ajuda pra caramba você dar arte, né, cara? Porque, demais. Tu chega pra dar um curso, tu é um cara desprendido assim, ó, tá conversando aqui, desprendidão. Sim. Então pra dar um curso, caiu como uma luva. Exato. Ti, né? E é uma coisa que eu amo ensinar, né? Lembrando que eu sou professor de balé desde criança, lá vem. Tem essa história na educação de crianças. Então, pra mim na didática, né? Pra mim já é como se eu estivesse no meu mundo. Palestrando, eu realmente me sinto muito à vontade, é algo que eu sinto no meu coração que eu amo mesmo, assim, amo ensinar. Muito legal, cara. Amo ensinar, de fato, porque de fato é o que transforma as pessoas. E eu acho muito legal falar sobre isso, porque no nosso último treinamento, várias pessoas já chegaram comigo hoje, até hoje chega gente comigo falando, Keito, mudou minha vida. Mudou minha vida, hoje eu estou empreendendo, hoje eu tenho clientes, eu nem tinha clientes, eu consegui me organizar, consegui aprender como que se faz um portfólio que a gente ensina no curso, como que faz ali um planejamento estratégico, como que capta um cliente. Então,
Tudo isso para mim é muito mais valioso, saber que eu consegui ajudar uma vida a romper. Né? Ela começou a romper ali aquela semente ali que está começando a crescer. O que é um social media, cara? Bom, vamos lá. Essa pergunta, é até legal tu me fazer essa pergunta, por quê? Porque eu quero te dizer o meu conceito de social media. Tu vai usar no teu corte essa pergunta. Também. Mas tu vai responder daqui a pouco. Tá, beleza. Deixa eu só falar do nosso apoio nosso apoio aqui da casa, né? Vamos lá, a gente teve no lançamento de um projeto do governo do estado lá na Casa Civil, e a gente teve lá a antiga Casa Civil, né, onde morou os primeiros governadores e tal, que vai servir como uma área turística, né? Assim, um museu e tal. E tem muita coisa envolvida nisso aí, além do turismo, tá envolvendo também tecnologia. Solta aí. Hoje estamos aqui com muita alegria lançando o projeto de museologia do Parque Tecnológico, no antigo Macapá Hotel, e da residência oficial do governo do estado. Nós contratamos a Unifap, o governo se entregou e contratou a Unifap, que vai realizar pesquisas, que vai levantar, catalogar e, ao final, fazer uma exposição museológica no Macapá Hotel e na residência. E é importante dizer que esses dois espaços combinam economia criativa com desenvolvimento regional e inovação tecnológica. Além disso, esses dois espaços revitalizam a orla da cidade e vão entregar, né, geração de emprego e renda, desenvolvimento, lazer e turismo à população e, acima de tudo, revitalizar esse espaço da orla da cidade em conexão com o Amazonas. Hoje estamos aqui com muita alegria lançando o projeto de muito bacana esse espaço lá. Além da Casa Civil, que vai ser transformada em um museu, também tem ali o espaço do Macapá Hotel, que vai servir como hub da inovação digital, né? Aqui no Amapá, que vai ser um polo. Eu ouvi falar, né, do hub. Sim. Hub tecnológico lá. E vai ser um espaço onde vai abrigar várias startups, né, também. E vai ter essa expertise de trabalhar tecnologia, fomentar a tecnologia no Amapá. É o governo do estado trabalhando pelo Amapá inteiro. Top. Então me fala aí. Vamos lá. Então, cara, social media. O social media, ele é o cara que vai ali coordenar as redes sociais, né? Ele vai criar ali uma estratégia de captação de cliente. Esse é o objetivo do social media, né? E de alimentação daquela rede social. Né? Porra, então social media não é aquele cara que fica com o celular atrás e tal. Esse é uma das funções que o social media pode se especializar. Você tá entendendo? É como se o social media ele tivesse outras vertentes. Tipo assim, tem um social media que trabalha só com planejamento e vai ali fazer planejamento de conteúdo. Entende? Tem social media que vai trabalhar só com gerenciamento de rede social. Ele vai só trabalhar com o gerenciamento das redes. Publicação, comentar, responder a galera e etc. E tem social media que vai trabalhar em campo, que vai trabalhar na parte de captura, né, e etc. Cara, então, eu pensei que social media fosse só essa figura que anda fazendo vídeo, edita, né? Sim. Mas rola toda uma situação por trás, tem. Né? A galera do planejamento, que eu acho que tu deves fazer aqui na área do marketing, é uma galera de social media, né? Ele tá ali trabalhando estratégia para dentro daquela rede. Então isso já é por si só, já define um social media. Agora tem uma pergunta que eu não quero calar. Quanto ganha um social media, cara? Cara, vou te dizer. Um social media hoje, ele tá ganhando em média 2.000. 2.000? Um social media comum, tá? Agora, um social media do futuro mesmo. Um social media do futuro, ele começa a ganhar ali uns 3.000 a 4.000 reais. Por quê? Porque, cara, a gente ensina no social media do futuro que o social media não existe mais, não tem como mais tu ser um social media, só social media. Né? Você precisa entender que o mercado mudou. A inteligência artificial tá aí. Então, hoje o social media ele precisa ser completo. Né? Por isso que se chama social media do futuro. Lá a gente ensina todas as estratégias e técnicas que ele precisa saber para fazer com que aquele cliente que ele está atendendo tenha sucesso.
Sim. Então não é só apenas tu fazer ali um calendário editorial. Não, você tem que mergulhar dentro do negócio do cliente. Uhum. Você tem que fazer um estudo. É um estudo do que aquele cliente precisa e o que vai funcionar para ele na internet. O que vai viralizar para ele na internet. Então, é um curso de fato bem abrangente, é bem completo. Então, as pessoas elas saem de lá, de fato, entendendo a estratégia total do marketing para aquele negócio, ou para ela mesma, né? Mas ela vai entender o segredo, como a gente costuma dizer. Ela vai entender o segredo. Como é que produz conteúdo para um tráfego pago, por exemplo? A maioria das pessoas não estão ligando para isso. Existem ferramentas que automatizam esse trabalho aí, Keito? Tem várias. Tem. Então o cara consegue fazer um trabalho para, tipo, 2 clientes, Claro. 3 clientes. 3, Então ele 5 pega clientes. então ele pega mais 3 mil, mais 4 mil. Isso eu tô te falando por salário. Um cliente, né? Um salário de um cliente, entendeu? Ele consegue desenvolver esse trabalho para outras pessoas. Com certeza. E principalmente agora com a inteligência artificial, né? Que dá para facilitar muito o trabalho. Então, assim, um social media ele consegue pegar ali uns 5 clientes, tranquilo. Se ele tiver, claro, estrutura e organização. Porque se não tiver a organização interna da operação, não vai funcionar. É isso que a gente ensina no curso, entende? Então, quando o cara ele começa a ver, o cliente começa a ver que aquilo tá dando resultado, aí sim, tudo certo. Agora, se tu é um social media, inclusive eu quero falar para os social medias, tá na hora de se especializar. Não dá para ser sobrinho mais. Então, cara, isso me causa tanto desconforto. Que assim, o cara, ele opta, né, por exemplo, que é a nossa expertise aqui é campanha eleitoral. Então, às vezes a gente quer dar um profissionalismo pro cara, quer deixar o produto dele bacana, né? E aí a gente fala qual é o custo, e o cara, não, mas bora ver como é que dá pra cortar esse custo aqui. Aí tá lá, social media. Fala, olha, eu tenho o meu sobrinho que sabe, pô, não é o cara que fica seguindo a gente com câmera. Aí eu falei, não é só isso não, meu parceiro, mas se o teu sobrinho souber, a gente pode sentar com ele, treinar ele e tal. Mas só que não é isso, cara. Não é só tu chamar uma pessoa que não tem a mínima noção do que pode fazer. Verdade. Só porque ela grava um videozinho, assim, ela só porque é influencer. Só aquilo, é influência. Existe uma diferença muito grande de influenciador para social media. Isso a gente precisa falar. Então, porque bora. Influenciador, ele tá trabalhando ali a sua audiência em um formato. Ele tá nichado, ele vai nichar para algum segmento. Isso é muito importante. Porque, gente, marketing, ele é nichos. Né? A gente tem que entender que é tudo nicho. Então, se o cara tá fazendo piada na internet, aquele nicho dele é esse. Ele vai atrair um público que gosta de piada. Entende? Então, assim, ele tá nichado para aquilo. Geralmente são pessoas que são mais jovens, que não têm tanto poder aquisitivo. Geralmente é para esse lado. Então, tu tem que escolher, de fato, ali qual a estrutura tu vai montar para um cliente. Para te conseguir captar os clientes certos para a empresa daquele cliente, entende? Então o social media ele acaba montando essa persona, entende? Para o cliente. É necessário que o social media tenha a estrutura e a noção de criar uma persona para o cara, porque senão não vai adiantar. Vai ser um trabalho jogado ao vento, né? Para saber o que vai dar. E aí não é bem assim que a gente tem que trabalhar. Porque a partir da persona a gente sabe o que o cara consome, né? Com certeza. Uma estratégia, né, de marketing para alcançar esse cara aí. Exatamente. Para converter ele, né? Exato. Você fala muito sobre clareza emocional, consciência e comportamento como chave, né, de sucesso. Como o social media ou empreendedor pode começar esse processo de desenvolvimento interno? Perfeito. Bom, eu gosto muito de falar sobre a minha própria história, né? Eu já fui um empreendedor que não chegava a lugar nenhum, há muito tempo atrás. Então, assim, eu precisei passar por diversos processos na minha vida para me conseguir entender inteiramente a noção de sucesso que eu tenho hoje, né? E isso a gente aprende de qualquer lugar que tu vá, que tá falando ali sobre crescimento e desenvolvimento pessoal, todos estão falando sobre a mesma coisa. Então, primeiro, tudo começa dentro. Por quê? Se tu não tá preparado dentro, dificilmente tu vai aguentar uma pancada que vai chegar na tua empresa. Entende? Dificilmente. Por quê? Porque teu emocional não tá preparado para aquilo. Na primeira coisa, o primeiro problema difícil que aparecer,
vai te bater uma tristeza, vai te bater uma vontade de desistir, e muitas das vezes você vai lá e desiste. Por quê? Porque você não estava preparado nem mentalmente, nem emocionalmente e nem espiritualmente para aquilo. Então, eu aprendi isso da pior forma, talvez. Porque eu tive que apanhar muito para entender isso. Apanhei bastante, já perdi muito dinheiro tentando. Eu tento empreender desde muito adolescente, né? Então, assim, hoje com 30 anos eu me sinto muito tranquilo, satisfeito, porque eu entendi algumas coisas. Então, nesse quesito do emocional, do preparo interno, eu acho que tudo começa dentro. Primeiro ponto que a gente tem que entender, tudo começa dentro. Empreendedores, tudo começa dentro. Tu precisa te resolver, te entender, né, cara? Te entender, se curar. Se curar. Por quê? Porque muitos dos nossos problemas... Se educar, né? Se educar. Muitos dos nossos problemas, conheço vários tipos de empreendedores. Eu próprio já fui um empreendedor demais arrogante, um empreendedor que só sabe falar rude com as pessoas, uma pessoa que às vezes até tem aquela soberba, sabe? Do ego. Então tudo isso a gente acaba adquirindo na vida, né? E isso atrapalha o nosso desenvolvimento enquanto empreendedor, total. Só que às vezes a gente não se conhece o suficiente para ajeitar esses pontos. Então, quando o cara ele fala, grita demais, fala alto demais, reclama com todo mundo, todos os seus colaboradores, ali dentro está escondido o problema emocional dele, que ele está jogando em toda a corporação. Então ele tem que se tratar primeiro, ele tem que se curar primeiro para que de fato ele consiga fazer o ecossistema dele, da empresa dele crescer e estar bem estruturado. Né, tá sólido, porque se o dono da empresa ele não tá bem trabalhado internamente, cara, dificilmente a empresa vai decolar. Sempre vai ter um entrave, sempre vai ter um problema. Todo mundo, na verdade, né? Todos. Todo mundo, né? Acho que a pessoa precisa realmente sempre estar fazendo essa busca, né, interna, fazendo essa meditação interna, né, para se entender, para poder... Mas é muito bom ver, assim, um jovem, né, de 30 anos, já não vai ser mais jovem, acho que até 29, né, jovem. Pois é. Então, é muito bom ver uma pessoa assim, da tua idade falando sobre essas coisas, cara, que a gente é muito difícil ouvir as pessoas falando nisso. Perfeito. E assim... é o segredo da vida, meu. Da vida. Se você não se entende, se você não cura suas feridas da sua alma, você não será uma pessoa completa. Os grandes filósofos falam sobre o autoconhecimento, né? Autoconhecimento é a base para te ter sucesso em qualquer área da tua vida. Sim. Precisa se autoconhecer. Como que a gente a gente trabalha com digital, mas a gente tem que entender que também o digital tem seus lados positivos e seus lados negativos. Então eu costumo dizer que vamos usar o digital para fazer o bem, para fazer coisas boas, jogar para as pessoas algo positivo. Como eu que estou falando sobre desenvolvimento pessoal agora aqui, né? E você trabalhando com o seu projeto, está dando oportunidade para outras pessoas. Isso é legal, né? Agora, se tu faz ali um trabalho no digital que vai aprisionar as pessoas a ficarem cada vez mais decadentes na vida, aí já é outra história. Entende? Então, assim, eu gosto muito de lembrar também... Você falou sobre a minha idade, que eu sou muito novo, mas, cara, eu chamo de salto quântico, é o que a gente chama, né? Salto mental, salto quântico. Eu tive esse salto quântico há 1 ano atrás. Eu passei por um processo intenso de terapia com ayahuasca. Já ouviu falar? Já, inclusive veio aqui o Jean. Legal. Tu chegou... Não assisti. Tá lá. Vou assistir, não sabia. Sobre o Santo Daime. Sobre o Santo Daime. Sim. Então a ayahuasca, ela é uma medicina curativa. E ela te traz pra dentro, pra te curar exatamente esses pontos. Boa. Porque a partir daí, a partir do momento que tu tá entendido, meu amigo, não tem nada que te segure. Nada vai segurar teus sonhos, nada vai te deixar pra baixo, nada vai te fazer parar. Tu só vai. E é natural. Por quê? Porque se tu te cura... Se tu te entende, se tu te livra de todo o peso, todas as coisas, automaticamente o teu campo energético começa a atrair novas energias. E energias positivas. Se conecta com sucesso, com dinheiro, com oportunidades, né? Então, essa clareza de entendimento, ela precisa ser real na vida de todo mundo. Né, de todas as pessoas. E é isso que a gente tenta passar nas nossas palestras. As nossas palestras, como eu costumo dizer, ela vai muito além de só um social media.
É um social media do futuro. Sim. Social media completo, que se entende por dentro, por fora e que vai fazer um excelente trabalho para os seus clientes e para si mesmo. Esse é o social media do futuro. Boa. É o cara que vai de fato romper, que vai crescer, que daqui a pouco alunos meus vão ser milionários. O objetivo que eu quero é esse. Né? Então, assim, a ideia é de fato deixar uma semente nas pessoas disso. Que tudo começa por dentro, que a gente precisa se cuidar muito mais. Hoje a gente está num mundo onde a rede social ela está aprisionando muita gente ainda. Né? A rede social ela é liberdade, mas infelizmente tem muita gente presa, aprisionada. Então a gente está nesse processo de tentar ajudar com o nosso trabalho a fazer as pessoas mudarem a sua mentalidade sobre o que é viver. Essa é a realidade. Viver não é só comer, trabalhar, pagar conta e morrer. Não. Viver de verdade é você se entender, em primeiro lugar, e depois de entendido, ajudar outras pessoas a se entender. Através do teu trabalho, né? Então você é uma fonte disso. E eu chamo isso de iluminação. Porque quando tu te autoconhece, você se ilumina. É como se tivesse uma consciência, e de fato é uma consciência divina, né? Que te ilumina, e a partir disso, você vai ajudar um monte de gente. É automático. É muito louco isso aí quando tu aprende o processo. Quando tu entende o processo, né, cara? Que é justamente isso que tu tá falando. Conversa muito com o que a gente chegou até a fazer cheguei até a participar junto com a outra amiga, né? Numa palestra, né? Que a gente montou sobre inteligência emocional, né? Uhum. E tem tudo a ver isso aí, né? Que tu estás falando. E é justamente isso aí, da gente entender, né? Mas é difícil, Keyton, é difícil. Muito É difícil. uma jornada duríssima, meu irmão. Verdade. Eu tô te falando disso porque eu trilhei essa jornada, dessa mudança, virada de chave, né? E trilho ainda tô trilhando, né? Perfeito. Porque o conhecimento total, ele vem na tua vivência. Na vivência. Tu nunca vai saber de tudo. Exato. É quando tu morrer, né? Verdade. Mas tem coisas que você pode ir ajustando, Sim. consertando. Você precisa ajustar. Precisa. É necessário. Sim. Eu bato muito na questão da empatia, sabe? Uhum. O servir é a empatia. Uhum. Quando Com você se coloca certeza. pra servir. Total. Então, todas as pessoas que se propuseram a servir, elas tiveram resultados extraordinários. Tá na história aí, Tá. dá pra você ler aí, você vai pesquisar, você lê. Exatamente. E você vai descobrir que sim. E que essas pessoas, elas passaram pelo processo, porque Ninguém consegue servir se não passar pelo processo, irmão. ninguém aprende, né? Ninguém nasce sabendo servir, pô. É verdade. É um processo É de verdade. aprendizagem. Porque veja bem, se tu imagina, se tu não consegue se curar, como é que tu vai servir e ajudar outra pessoa a se como. curar? É difícil, não tem como. Não tem como. Não tem como. E você falou um ponto legal, você falou assim, é difícil, e é realmente muito difícil. Só que o que tem que ser o teu combustível? Teu propósito. Lembra que eu falei lá no início do nosso bate-papo? Essa questão de propósito ainda para mim ainda era muito superficial. As explicações que eu tinha não tinham peso, não eram completas para mim. Uhum, Propósito, né? Tem gente que diz que acredita que nasceu já com propósito. uhum. Eu não acredito nisso. O propósito, ele é criado Sim, por você. exato. Tem gente que também deixa muito assim o propósito na mão de Deus, né? Aí... Esse propósito de Deus na minha vida. E qual é o propósito, né, seu desviado na sua vida? Você tem que servir. Então, Exato. eu acho que isso aí mas você consegue aprender. Sim, Você consegue, cara. sim, dá pra aprender sim. Mas assim, quando eu te falo de propósito, André, o propósito é de estar no teu objetivo final. O que tu quer pra É o tua teu objetivo vida? de vida. De vida. É. Objetivo final. Antes de tu morrer, tu quer fazer o quê? Quem tu quer ser? Qual legado tu quer deixar? Tu compreende, eu não sei se entre os teus alunos, quando tu tá batendo papo com eles, não sei se tu faz essa pergunta pra eles sobre o propósito, né? Sim, Qual é teu propósito? sim. Porque quando a pergunta vem assim, a queima-roupa, Uhum. tu fica dizendo, tu não sabe nem o que falar. Sim, Mas a verdade. partir do momento que você já tem isso Definido. que é muito difícil tu É muito encontrar pessoas difícil. assim, a pessoa ela já fala ali. Exato. O propósito Ó, o meu tal, tal, propósito tal. de vida é romper, crescer, crescer, crescer demais e multiplicar todas as ações boas que eu tenho feito já sem estar grande. Esse é o meu propósito. Transbordar. Transbordar.
Isso aí. Ajudar mais pessoas. Esse é o meu propósito. Então eu não vou parar a minha vida enquanto isso não acontecer, isso não estiver acontecendo. Então, assim, isso é um propósito. Qual é o retorno que tu tá tendo dos teus alunos? O que eles falam? Cara, muito positivos. Tem alunos meus que chegam comigo agradecendo porque já fecharam clientes, né? E tem outros alunos também que já estão entrando no digital mesmo, na parte de infoprodutos. Eu tenho um grupo de alunos diamantes, que eu chamo, né? Esses alunos, eles entraram para minha mentoria, né? E aí eu acompanho eles lado a lado, o processo, do zero. Pessoas que nem sabem criar uma página de Facebook. Massa. Entendeu? Então, do zero a gente vai acompanhando. Então, ver eles tendo resultados, para mim é muito gratificante. Mesmo que seja mínimo. Porque se o cara ele tá tendo resultado, ele aprendeu, né? Então, assim, o retorno ele tem sido muito positivo. A gente tem visto isso desde a palestra. Muita gente que saiu dali renovado, né? Que tava ali desacreditado e saiu de lá renovado. Porque esse é o objetivo dos eventos presenciais. É te dar um choque de realidade. Ei, acorda. Boa. O tempo tá passando, entendeu? Vamos fazer mais. Tem que procurar. Por que tu tá procrastinando? Por que você tá procrastinando? Me É fala tipo uma isso. coisa. Como é que tá a questão de espaço hoje para crescer nesse mercado Aham. de social media? Cara, o mercado ele tá cada vez maior, eu considero. Por quê? Porque hoje o social media ele pode atuar em diversas vertentes. A política é um deles, empresas físicas mesmo, empresas digitais. Então tem diversas áreas que o social media ele pode atuar. Em todos os lançamentos tem um social media. 1 ou 2, 3, 4. Depende do tamanho do lançamento. Então todos os grandes players do mercado, eles têm uma equipe de social media. Porque tem que pensar em tudo, né? Aqueles, sei lá, 300 vídeos, que o cara ele não grava só um vídeo para fazer um lançamento. Ele vai gravar ali uma porrada de vídeo. Então esses roteiros todos, essas coisas todas são pensadas por um social media, né? Então o social media ele pode atuar em diversos ramos do mercado. E quero dizer também que o nosso curso Social Media do Futuro ele também não é só feito para social medias. A gente abrange também pessoas que não podem ter um social media e querem aprender a como executar isso para os seus negócios ou para a sua própria vida. Por quê? Porque se tu tem uma rede social, se tu tem a rede social do The Papo e tu administra essa rede social, você está fazendo um papel de social media. Sim, sim. Você está postando, você está pensando em conteúdo, você está pensando na legenda do texto, você está pensando em tudo. Então você está usando a função de um social media. Então por que não aprender técnicas de um social media para fazer melhor a gestão da tua rede social, do teu negócio? Então tem diversos empreendedores no nosso curso que foram fazer o curso e só para administrar as suas próprias redes sociais, dos seus próprios negócios. O mercado tá aquecido, né, cara? Todo dia tu tem uma startup sendo lançada. Verdade. Todo dia tu tem alguém que quer abrir um empreendimento. Tem a tua vozinha que tá fazendo ali um crochê, que tá ganhando uma grana, mas pode ganhar ainda mais se tu fizer um trampo. Né? Exato. Então eu vejo que o mercado tá bem aberto para esse tipo de profissional, cara. E Acho que assim, tava faltando um curso assim mesmo no mercado. com certeza. E dentro do curso, nós ensinamos marketing digital no geral. A gente não quer que as pessoas façam só que sejam ali como a gente chama, carrapato, né? Carrapato do político. Não. O cara ele tem que pensar grande, né? Ele vai fazer um trabalho, de repente quer abrir ali uma lojinha. Vou te dar um exemplo. O achadinho da Shopee. Já viu um Instagram desse alguma vez? Achadinho da Shopee. Não, nunca? Não. Nunca viu nenhum achadinho no Instagram? Já vi uns achadinhos. Pois é, esses achadinhos são administrados por algum social media. E ele vai ali ficar pegando o vídeo da Shopee e fica postando. E esses vídeos ele já deixa o link na bio. Ou seja, a pessoa ela entra no perfil, entra no link da bio e vai comprando o produto dele. Ou seja, Bacana, é uma estratégia. é uma estratégia. Outra estratégia, cortes. Já ouviu falar em cortes? Já? Tem gente faturando. Usa aqui, corte. Tem gente faturando mais de 10 mil reais todo mês só com cortes de pessoas famosas. Cortes do Pablo Marçal, cortes do fulano de tal. Então, isso também é uma função de um social media. Ou seja, tem diversas áreas que o social media pode atuar. É só ele tirar, abrir a mente, né? Esclarecer a mente para ele ter ideias e botar para executar. Cara, acho isso muito bacana porque a gente tem, inclusive, durante a nossa conversa com o Luciano, a gente falou muito sobre essa questão das máquinas estarem tirando o emprego de pessoas, né? E a gente observa que, na verdade, o que está acontecendo é que está acontecendo uma transformação mesmo na questão do trabalho. Uhum.
Olha, com essas ferramentas, tu já pode criar uma profissão que é de social media. Sim, O cara pode ser profissional de social media. sim, Então, é uma profissão que é nova. sim, nova. Muito, Muito nova. nova. É para essa época agora Sim, do boom da internet e da tecnologia, né? correto. Exatamente. E assim, A pessoa tem que se aproveitar do momento. aproveitar. E eu quero muito dizer pra galera, gente, acorda. Acorda, É, porque é o momento. é o momento. Tá aí. Inteligência artificial. Tá passando, né? O trem tá Ó, passando. eu vou te dar um exemplo. Eu sou designer. Uhum, Hoje eu só crio arte com o GPT. uhum. Minhas artes são criadas, eu não tenho mais que ir pro Photoshop, tarará. Ou seja, transformou. Prompt, Não é né? mais o design, é o engenheiro de prompt. Engenheiro de... Ó, Tá entendendo? Por quê? Porque o cara ele precisa entender do prompt. sim. Porque se tu não entende do prompt, a arte não vai sair Não vai bacana sair, com sim. aquela qualidade. Verdade. Então tu tem que entender os conceitos técnicos. Aí tu entra naquela questão da máquina tá substituindo o humano. Não. Ela precisa do conhecimento técnico do humano para sair na perfeição que a gente quer o material de lá de dentro. Aí, Olha, num papo desse sai até uma ideia, né? Porque, olha, profissional de prompt, que é o copyright, né? Que chama, né? também. Também. Tem o copyright e agora vai ter o cara que é o especialista em prompter. Porque tá cheio de Isso. inteligência artificial. Muita. Mas se tu jogar um prompt errado lá, por exemplo, numa de imagem, sai um boi com a cabeça de um búfalo. Exatamente. Às vezes ela erra, né? Sim. Então é na conversa e tal, Sim. ali naquela conversa já que tu vai ajustar ajustar as arestas, Sim. né? Isso. Então Exatamente. profissões que vêm nascendo. Que vem nascendo. surgindo, pô. E isso, a galera precisa estar atenta Se o a cara isso. estiver ligado, ele vai fazer logo um curso de Exatamente. para inteligência artificial. Exatamente. Aprenda a fazer o melhor prompter para ser inteligência artificial. Ei, e isso aí, bom, bem? Bora logo lançar esse infoproduto aí pra logo. Ai, bacana, cara, Muito conversar bom. contigo. Muito bom. Quer deixar uma mensagem para os nossos Cara, espectadores? Antes de eu entrar na mensagem, eu gostaria Vai. de falar um pouco sobre tráfego pago. Ah, sim, bora falar de tráfego pago. O trabalho do social media, ele funciona, sim, mas ele precisa do tráfego pago também. né? Mas tem ferramenta que é complicada, bicho. É, Mas verdade. até isso os caras já estão descomplicando, né? Descomplicando. Mas assim, eu quero dizer muito isso, por quê? Porque a gente encontra muito empreendedor fechado para esse momento. Ah, Muito empreendedor fechado para esse momento. Então, assim, cara, empreendedores, por que vocês não estão se adaptando ao tráfego pago? pô, o mundo Qual a tá dificuldade mudando e os de caras não entender? querem mudar. É porque, cara, se tu vê que o teu faturamento vai triplicar usando a estratégia correta, tu nunca mais vai deixar de ter tráfego pago dentro do teu negócio. Entende? Então, o social media, ele anda lado a lado ali com o gestor de tráfego. Por quê? Porque a gente precisa fazer conteúdo para ele viralizar lá no tráfego pago e trazer venda para a empresa. Basicamente é isso. Então, empreendedores, entendam. Vocês precisam entender que o novo já começou. Só precisa se adaptar. Isso não muita gente pensa que é um custo, André. Não é um custo, gente. Levem isso como um investimento que vai ter retorno. Né? Os R$500, R$1.000 que você investe em tráfego pago, eu tenho certeza que você triplica esse valor. Tá. Quanto que tu investiu no teu lançamento? 2.000. Putz, olha lá, ó. Olha aí. Quanto foi teu faturamento? Mais de 10. Mais de 10. Vamos bora fechar em 10 mil aí. Tá. Dá pra fechar em 11? Fechou em 13 e pouco. Pô, então foi 13. É. Cara. Eu 13 falo 10 por causa do prêmio. E tu investiu em Quanto? 2.000 em anúncio. 2 mil em anúncio. Aí, ó. Entendeu? Isso aí não é brincadeira pra gente que não quer investir. Não, aí tu usou o quê? Tu usou o Google Ads? A gente usou só o Meta. O Meta? Nesse lançamento. Só o Meta? Não usamos Google. Não usamos Google. Só Instagram e Facebook. Entenderam? Tá aí, ó. Então, se tu... Corta aqui pra mim, amor, pra eu falar aqui. Entendeu o que ele quis dizer? Então, por que tu ainda duvida, cara? Quer dizer, o cara chega com orçamento contigo. Olha, já aconteceu muitas vezes isso comigo. Eu chego com o orçamento do cara, já com social media, com tráfego pago, e aí dá X. Não, muito caro, moleque, isso aí tá doido. Aí eu tento fazer o cara entender, mas tem cabeça que é difícil, mano. É verdade. Eu sei Mas como é tem isso. muitas cabeças também que estão abertas para isso. Sim, já estão se abrindo, né? E a gente está trabalhando hoje, muito especificamente nessa área, a gente está com um curso
que vai ser agora dias 4 e 5 de julho no Amazon Cowork, que se chama Código da Venda Diária. Nós vamos ensinar somente 20 empreendedores nessa turma, onde nós vamos pegar o negócio dele, vamos montar a estratégia, vamos ensinar ele a operar para que ele tenha venda todo dia. Vendas boas, né? Para que ele triplique o faturamento dele. Então, esse evento que a gente vai fazer, ele é especificamente para entender o papel do social media com o tráfego pago unidos, né? Porque tu precisa de estratégia de tráfego pago e tu precisa de criativos bons. Senão o negócio não anda, entende? Então, assim, eu gosto muito de frisar sobre o tráfego pago porque foi ele que me fez conhecer a beleza do digital, que é essa beleza de fazer 10 mil reais em 10 dias, 13 mil reais em 10 dias. Muito legal, cara. Você tá entendendo? Então não tenham medo de investir. Vai ter retorno. Pode ter certeza. Quando é que vai ter um curso aí? 4 e 5 de julho. Julho. Beleza. Muito obrigado pela tua presença aqui. Conversa boa pra caramba, mas temos que terminar. E para você que ficou até aqui, ó, lembre-se de se inscrever no nosso canal, dá uma curtida aí. Eu sei que você gostou do vídeo. Compartilha com os teus amigos, vizinhança e todo mundo, tá? Agradecer ali a Margot que tá nas máquinas de hoje. E onde é que eu posso te encontrar? Keyton Me. É o meu Instagram. Keyton Me. Keyton Me. E Keyton normal, como é que escreve? C-A-Y-T-O-N. É meio diferentão mesmo. M-I. M-I. Tá. De Michel. Keyton Me. Isso. No Instagram, Facebook. Instagram e Facebook. E eu queria agradecer também, né, a participação aqui no programa. Conte comigo. Né? Antes da entrevista, a gente tem que levar em consideração que foi feito um puta network aqui nessa mesa. Foi mesmo. Então, a gente tenho certeza que a gente vai ter parcerias aí, porque eu gosto de lançar as coisas, cara. Eu sou meio doido assim, sabe? Boa. Gosto de fazer parada acontecer mesmo. E eu tô muito afim já de fazer negócio aqui contigo, porque eu já vi que tu tem visão, que tu entende da parada. E quem entende tem que se unir, mano. Eu gosto de dizer isso. Por quê? Porque quem entende do negócio mesmo sabe o que a gente fala. É a mesma língua. Tu já ouviu falar em mente mestra? Sim. Já? Sim. Perfeito. Então pronto. Então eu quero agradecer a todos que estavam assistindo a gente aqui, que estão assistindo a gente. E dizer, cara, que não desistam do objetivo de propósito de vida de vocês. Acho que o que falta é só o empurrão. E é o que a gente tenta fazer dentro dos nossos eventos. Dar um empurrão para a pessoa, para ela entender que ela é capaz. Todos nós somos capazes de absolutamente qualquer coisa. Não importa se tu não tem o dinheiro, se tu não tem as condições, se tu não tem ânimo, né, autoestima, não importa. Só vai. Só vai. Não pergunta muita coisa. Só vai indo. Só não deixa de ir. Não pode ficar parado, não pode ficar acomodado, sabe? Então, assim, é um momento... O digital, ele é um momento novo. É um momento que está dando oportunidade para as pessoas prosperarem. De verdade. Tem muitos amigos meus que hoje estão fazendo muito dinheiro com a internet. Estão morando em São Paulo hoje. Então, assim... Aproveitem essa oportunidade e a gente está aqui com todo o nosso conhecimento para repassar isso para os nossos alunos. Então, sabe, é um momento ímpar. Eu acho que quem não entrar aqui agora vai, de fato, ficar para trás. Porque, além do marketing digital, de fato, já entrou inteligência artificial dentro do marketing digital. Bicho, tá então, andando. Se o cara não conseguir, ele vai ficar para trás. Então, não percam mais tempo, aproveitem as oportunidades. E eu quero deixar uma mensagem aqui para todos vocês e dizer que o espiritual importa. Se eu não seria nada se eu não tivesse ligado pro meu espiritual, se eu não tivesse me reformado por dentro, fizesse todos os ajustes necessários, eu nem estaria aqui, eu acho, né? Quando a gente tá preparado espiritualmente, quando a gente tá cuidado, curado, a gente não se deixa abater, a gente não se deixa cair em depressão, não se deixa cair em ansiedade, tudo simplesmente fica leve e a gente consegue ser luz. A gente consegue apenas ser luz e ajudar as pessoas. É isso que a gente tem feito. Então, gratidão, mais uma vez, pela oportunidade. Gratidão por vocês terem acolhido a gente tão bem aqui hoje. E eu desejo muito sucesso ao programa. Agradecer a Deus por estar aqui. E acompanhem a gente nas redes sociais, que tem muita coisa rolando. E eu sei que vocês vão gostar. Bacana. Pessoal, obrigado de novo.
E até a próxima. Ah, lembrando que o The Papo tá com uma série aí, já começou, o primeiro episódio já tá no ar aí, e que é sobre a exploração do petróleo na costa do Amapá. É uma série com 5 episódios e que você vai gostar. A gente no primeiro episódio a gente conversou com um professor da Unifap, geólogo, o Marcelo, né, Marcelo Oliveira, que conversou com a gente sobre onde está o petróleo aqui, como foi que começou esses estudos da Petrobras, né? E a gente tem outros episódios saindo na próxima semana. A gente vai ouvir indígenas, a gente vai ouvir aqui o pessoal, economistas, né, para falar como é que vai ser esse impacto da extração do petróleo aqui no Amapá, né, social, né, e econômico. E, cara, tem muita coisa pra gente assistir nessa série aí, tá bom? Então até a próxima e fiquem com Deus e um abraço. Falou! Show!